Você sente a corda queimando seus pulsos antes de qualquer outra coisa. Fibras ásperas de embira cortando a pele, enquanto homens que você não conhece amarram suas mãos atrás das costas com força desnecessária, como se você fosse animal selvagem que precisa ser domado. Você tem 14 anos e até 3 dias atrás vivia em sua aldeia Guarani, nas margens do rio Paranapanema, onde sua mãe lhe ensinava a tecer cestos com folhas de palmeira e seu pai lhe mostrava quais peixes eram melhores para pescar ao amanhecer. Agora você está nua da cintura para cima, porque os homens brancos arrancaram seu vestido de algodão cru logo após capturarem você e outras 27 meninas durante o ataque. Você tenta cobrir os seios com os braços amarrados, mas é impossível. E o sol de janeiro queima sua pele exposta enquanto você caminha em fila através da mata fechada. Pés descalços, sangrando em raízes e pedras que você não consegue evitar, porque a corda que conecta seu pescoço ao pescoço da menina na sua frente puxa você para frente sem parar. A menina à sua frente se chama Quarai. Você sabe porque ela sussurrou o nome ontem à noite, quando estavam todas amontoadas sob uma lona encardida que cheirava a suor rançoso e algo metálico que você mais tarde entenderá ser sangue seco de outras vítimas. Quarai tem 12 anos e chora sem fazer barulho, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto coberto de sujeira, enquanto seus pés deixam rastros vermelhos no chão da floresta. Você não chora, não porque seja corajosa, mas porque algo dentro de você congelou quando viu os homens matarem seu pai com arcabuz bem na frente de seus olhos. Quando viu sua mãe sendo arrastada pelos cabelos para dentro de uma cabana, que depois pegou fogo com ela ainda lá dentro. Você ouviu os gritos. Você viu a fumaça negra subindo entre as árvores. E algo em você simplesmente parou de funcionar, como o rio que seca durante a estiagem. À sua direita, caminha homem alto de barba escura que mastiga folhas de tabaco e cospe no chão a cada poucos passos. Ele usa gibão de couro acolchoado, manchado de suor sob os braços, e carrega mosquete apoiado no ombro com familiaridade de quem já matou tantas vezes que perdeu a conta. Você ouvirá os outros homens chamando-o de capitão, e mais tarde aprenderá que este homem se chama Antônio Raposo Tavares, bandeirante paulista que lidera esta expedição de caça aos indígenas através do sertão brasileiro em busca de escravos para vender nas fazendas de São Paulo. Mas agora você só sabe que ele olha para você às vezes com olhos que fazem sua pele arrepiar de forma diferente do frio da noite. Olhos que avaliam, que calculam, que despem mesmo quando você já está quase nua. A marcha continua por horas. O sol sobe no céu sem piedade e você sente sede tão intensa que sua língua parece feita de areia. Uma menina mais atrás na fila desmaia e cai, puxando outras 3 pelo pescoço numa reação em cadeia de corpos caindo. Os homens gritam obscenidades em português que você não entende completamente, mas reconhece o tom de raiva. Eles chutam a menina desmaiada até ela acordar gemendo e depois a forçam a se levantar, puxando a corda ao redor do pescoço até ela engasgar e obedecer. Você aprende rápido. Obedecer é sobreviver. Resistir é morrer, ou coisa pior que morte. Quando o sol começa a descer, tingindo o céu de laranja e roxo, a expedição finalmente para acampar. Os homens amarram a corda que conecta todas vocês a uma árvore grossa de jequitibá e jogam farinha de mandioca e pedaços de charque seco no chão como se alimentassem cachorros. Você come porque precisa, pegando a comida com mãos ainda amarradas e levando à boca com dificuldade, enquanto sente fragmentos de pedra e sujeira misturados com a farinha. Quarai está tremendo ao seu lado mesmo com o calor residual do dia. Você percebe que o tremor não é de frio, mas de medo quando vê os homens começarem a se aproximar do grupo de meninas com tochas acesas, que iluminam rostos marcados por cicatrizes e olhares vazios de compaixão.
Antônio Raposo Tavares caminha entre vocês lentamente, estudando cada menina como comerciante inspeciona mercadoria em feira. Ele para na frente de Kuarai e ergue o queixo dela com dedos sujos. Examina o rosto, os dentes, depois desce a mão pelo pescoço até os seios pequenos da menina, que soluça tentando recuar, mas não pode porque está amarrada. Você fecha os olhos, mas não pode fechar os ouvidos. Você ouve quando ele escolhe Kuarai e outras 3 meninas. Ouve quando as cordas são cortadas, separando-as do grupo. Ouve os gritos quando elas são arrastadas para as tendas dos homens. Ouve o que acontece depois durante horas que parecem eternidades, enquanto você fica ajoelhada no chão com as outras meninas restantes, todas abraçadas umas às outras, tremendo e rezando para deuses que parecem ter abandonado vocês completamente. Kuarai volta ao amanhecer. Ou melhor, o que sobrou dela volta. Ela cambaleia até o grupo e desaba no chão sangrando entre as pernas, olhos vidrados encarando o nada. Uma das meninas mais velhas, talvez 16 anos, tenta limpar o sangue com um pedaço de tecido rasgado de sua própria roupa, mas há sangue demais. Kuarai sussurra algo em guarani que você não consegue entender porque a voz dela está tão fraca, tão destruída. Depois, ela fecha os olhos e você pensa que ela morreu, mas então vê o peito subindo e descendo em respirações rasas. Você entende neste momento que a morte teria sido misericórdia, que o que fizeram com Kuarai foi pior que qualquer morte rápida com lâmina ou bala. Foi destruição da alma, deixando o corpo ainda respirando. E você entende que pode ser a próxima. Esta é noite de janeiro, em 1628, no interior do que um dia será chamado de Estado de São Paulo. E você é uma das milhares de meninas indígenas capturadas durante as bandeiras paulistas, lideradas por homens como Antônio Raposo Tavares. Expedições que oficialmente procuram ouro e pedras preciosas, mas na realidade caçam seres humanos para escravizar, com preferência especial por mulheres jovens e crianças que são mais fáceis de controlar e mais valiosas no mercado de escravos, porque podem ser violadas repetidamente e forçadas a gerar mais escravos através de estupros sistemáticos que os bandeirantes chamam cinicamente de miscigenação. Você não sabe ainda que esta marcha forçada através do sertão vai durar mais 3 meses. Que das 27 meninas capturadas com você, apenas 11 chegarão vivas a São Paulo. Que você será vendida para fazendeiro de cana-de-açúcar, que já possui 40 escravos indígenas e que procura especificamente por meninas virgens porque acredita que elas trazem boa sorte quando defloradas em noite de lua cheia. Você não sabe que sua vida como conhecia terminou completamente, que você nunca mais verá sua terra natal, nunca mais ouvirá sua língua falada livremente sem medo de punição, nunca mais será tratada como ser humano com nome e alma e direitos. Você só sabe que a corda queima seus pulsos, que o chão está duro e frio sob seu corpo exausto, e que os gemidos de Kuarai ao seu lado são o som mais triste que você já ouviu em seus 14 anos de vida, que de repente parecem ter sido vividos por pessoa completamente diferente, pessoa que morreu 3 dias atrás, quando os bandeirantes invadiram sua aldeia com fogo e sangue. E quando você finalmente dorme por pura exaustão, você sonha com sua mãe. Você a vê acenando de longe, cercada por fumaça, boca aberta em grito silencioso. Você tenta correr até ela, mas suas pernas não se movem, presas em lama invisível, enquanto sua mãe desaparece lentamente na fumaça preta, até não restar nada além de cinzas flutuando no ar, como neve suja. Você acorda sobressaltada com um chute nas costelas. É ainda noite escura, mas os homens já estão levantando acampamento, apagando fogueiras, amarrando equipamentos. Antônio Raposo Tavares passa por você sem olhar, mordendo pedaço de carne seca, enquanto dá ordens em voz rouca de quem bebeu cachaça a noite toda. Você vê que Kuarai não se mexe quando as outras meninas começam a se levantar. Você rasteja até ela e toca seu rosto. A pele está fria.
os olhos ainda abertos fitando o céu que começa a clarear com primeiras luzes do amanhecer. Quarai morreu durante a noite, talvez de hemorragia interna. Talvez simplesmente desistiu de viver porque viver significava enfrentar novo dia de horrores. Você fecha os olhos dela com dedos trêmulos. Não há tempo para luto apropriado, para canções fúnebres ou rituais que sua tribo faria. Os homens simplesmente cortam a corda que prendia Quarai ao resto do grupo e arrastam o corpo para o mato, onde deixam largado para animais devorarem. A marcha recomeça, e você caminha sobre o mesmo chão onde Quarai caminhou ontem, seguindo o rastro de sangue que ela deixou. Você pisa exatamente onde ela pisou, como se isso pudesse honrá-la de alguma forma. Como se seus pés pudessem carregar memória dela adiante, já que não há corpo para enterrar ou nome para ser lembrado nas histórias da tribo, porque não haverá mais tribo para contar histórias. Durante os dias seguintes, você aprende a linguagem silenciosa da sobrevivência. Você aprende a reconhecer quando Antônio Raposo Tavares está de bom humor, o que geralmente acontece depois que ele encontra água limpa ou consegue caçar veado gordo, e quando está irritado, o que significa que alguém será espancado antes do dia terminar. Você aprende a ficar invisível, abaixando cabeça e evitando contato visual direto. Você aprende quais homens da expedição são apenas cruelmente indiferentes e quais são ativamente sádicos. Há um homem que todos chamam de Pedro Vaz, que se diverte queimando as meninas com pontas de charutos acesos quando elas passam muito perto. Há outro, cujo nome você nunca descobre, que fica excitado vendo meninas chorarem e frequentemente belisca ou torce a pele delas, só para provocar lágrimas que ele observa com olhos vidrados de prazer doentio. E há Antônio Raposo Tavares, o líder, que não tortura por prazer, mas por utilidade. Ele espanca quando precisa manter disciplina. Ele estupra quando quer reafirmar domínio. Ele mata quando o exemplo precisa ser feito. Tudo calculado, tudo racional, à sua própria maneira distorcida. Você observa e aprende porque observar e aprender é a única forma de aumentar chances microscópicas de sobrevivência. Na 8ª noite da marcha, Antônio Raposo Tavares escolhe você. Você sabe que vai acontecer quando ele para na sua frente durante inspeção noturna e estuda seu rosto com atenção que ele não deu antes. Você tenta se fazer pequena, invisível, mas é tarde demais. Ele já decidiu. Ele corta a corda que prende você ao grupo com facão que brilha à luz da fogueira. Você pensa em correr, mas para onde? Você está cercada por floresta densa, onde se perderia em minutos, cercada por homens armados que atirariam em você antes de dar 3 passos. Então, você não corre. Você apenas caminha quando ele aponta para sua tenda com ponta do facão. Dentro da tenda, há cheiro forte de couro molhado, tabaco e suor masculino acumulado. Há esteira no chão coberta com cobertor de lã áspero. Há baú de madeira onde ele guarda pertences. Há lampião de óleo pendurado em poste central que lança sombras dançantes nas paredes de lona. Ele fecha a entrada da tenda e você fica parada no centro, sem saber o que fazer com as mãos ainda amarradas nas costas. Ele se aproxima por trás e você sente respiração quente no seu pescoço antes de sentir mãos grandes e calejadas tocando seus ombros, descendo pelos braços, envolvendo sua cintura. Você fecha os olhos e tenta ir para aquele lugar mental onde sua mãe lhe ensinou a ir quando tinha que fazer algo difícil ou doloroso. Lugar profundo dentro de você mesmo, onde nada externo pode realmente tocar. Mas desta vez você não consegue chegar lá. Desta vez seu corpo está muito presente, muito consciente de cada toque indesejado, cada movimento predatório dele ao seu redor. Ele empurra você para a esteira e você cai de joelhos porque não pode usar as mãos para se equilibrar. Ele se posiciona atrás de você e você sente dedos puxando o que sobrou de suas roupas, rasgando o tecido com impaciência de homem que já fez isso tantas vezes que não se preocupa em ser gentil,
porque gentileza nunca foi consideração necessária. A dor quando ele entra em você é como ser rasgada ao meio. Você grita, mas ele cobre sua boca com mão grande que abafa o som, enquanto ele continua, grunhindo com esforço, suor pingando do rosto dele no seu pescoço. Você sente sangue quente escorrendo pelas suas coxas e entende que ele acabou de tirar a única coisa que ainda era verdadeiramente sua neste mundo destruído. Quando termina, ele simplesmente empurra você para o lado e você cai de lado na esteira, encolhida em posição fetal, sangrando e tremendo. Ele se veste casualmente, toma gole de cachaça de cantil de couro, limpa o facão em pano que depois joga em cima de você como se fosse presente generoso. Sai da tenda sem dizer palavra e você fica ali sozinha, escutando sons do acampamento lá fora. Homens rindo, madeira estalando na fogueira, gemidos abafados vindo de outras tendas onde outras meninas estão sofrendo mesmos horrores. Você usa o pano para tentar limpar o sangue, mas há sangue demais, e suas mãos ainda amarradas tornam tarefa quase impossível. Eventualmente você desiste e apenas fica ali encolhida, olhando para a chama tremulante do lampião, até seus olhos ficarem tão cansados que fecham sozinhos. Você acorda com um chute nas costelas novamente. Já é manhã, e a expedição está se preparando para continuar a marcha. Você se arrasta para fora da tenda e volta para o grupo de meninas que olham para você com expressões mistas de pena, alívio por não ter sido elas, e medo, porque sabem que podem ser as próximas. Uma menina mais velha chamada Anaí, que foi capturada em raid anterior e está com o grupo há semanas, ajuda você a se levantar e oferece água de cuia de bambu. Você bebe avidamente, água fria descendo por garganta tão seca que dói. Anaí sussurra em guarani, misturado com português, que ela aprendeu durante semanas de cativeiro. Primeira vez é pior. Depois você aprende a sair do corpo. Deixar acontecer sem estar realmente presente. Você quer perguntar quantas vezes ela teve que aprender essa lição, mas não consegue formar palavras. Sua voz parece ter desaparecido junto com tudo mais que foi tirado de você ontem à noite. A marcha continua. Dias se transformam em semanas. Você perde conta de quantos dias já se passaram, porque todos se misturam num borrão de dor, fome, sede e terror constante. O grupo de meninas diminui. Algumas morrem de doenças para as quais não há tratamento. Uma menina chamada Yara tenta fugir durante a noite e é recapturada ao amanhecer. Antônio Raposo Tavares ordena que todos assistam, enquanto ela é amarrada à árvore e chicoteada, até que pele das costas se abre em tiras sanguinolentas. Depois, ele corta tendão do calcanhar dela com facão para garantir que nunca mais poderá correr. Yara sobrevive, mas nunca caminha direito novamente, arrastando perna mutilada, enquanto manca atrás do grupo apoiada em galho que serve como bengala improvisada. Você aprende com o exemplo de Yara. Fuga não é opção. Morte rápida seria melhor que vida após ser recapturada. Antônio Raposo Tavares usa você mais 7 vezes durante marcha. Às vezes ele escolhe outras meninas para variedade, mas sempre volta para você com frequência, que faz você entender que há algo específico sobre você que atrai ele. Talvez sua pele um pouco mais clara que as outras, herança de algum ancestral distante. Talvez o fato de você não chorar mais, de você ter desenvolvido o olhar vazio, que ele interpreta como submissão, quando na verdade é apenas proteção última de mente que desistiu de sentir para não enlouquecer. Você deixa de ser pessoa e se torna objeto, recipiente vazio que ele usa quando quer. Você pratica o que Anaí ensinou, sair do corpo. Você olha para ponto fixo na parede da tenda e conta respirações enquanto ele faz o que quer com seu corpo, que não parece mais seu de qualquer forma. Às vezes, entre os estupros, há momentos de estranha quase normalidade.
Antônio Raposo Tavares ocasionalmente fala com você enquanto bebe cachaça após ter terminado. Ele fala sobre São Paulo, sobre fazenda que possui lá, sobre ambições de encontrar minas de ouro no interior e ficar rico o suficiente para comprar título de nobreza da coroa portuguesa. Você não responde porque não há nada a dizer, mas ele não parece esperar respostas. Ele apenas fala para o vazio que você se tornou, usando você como confessionário humano onde pode expor pensamentos sem consequência. Uma noite, ele diz algo que fica gravado em sua mente. Vocês índias não entendem, mas estou fazendo favor, civilizando vocês, trazendo para Cristo e para trabalho honesto. Deixadas na selva, vocês viveriam como animais. Assim, pelo menos, tem propósito. É lógica tão distorcida que você nem consegue processar completamente. Ele realmente acredita que está fazendo bem. Que escravidão é melhoria. Que estupro é educação. Que destruir culturas inteiras é civilização. Você percebe naquele momento que Antônio Raposo Tavares não é monstro consciente de sua monstruosidade. É algo pior. É homem que genuinamente acredita estar fazendo o trabalho justo e necessário. E essa crença o torna infinitamente mais perigoso que qualquer sádico comum, porque sádico pelo menos reconhece que está causando mal, mas homem como ele não vê mal algum em suas ações. A expedição finalmente chega aos arredores de São Paulo em final de março, depois de quase 3 meses de marcha. Das 27 meninas originalmente capturadas, 11 ainda vivem. Kuarai morreu na primeira semana. Outras 5 morreram de doenças diversas. 3 morreram de ferimentos após tentativas de fuga. 6 simplesmente definharam como plantas arrancadas do solo, recusando comida, até que corpos desistiram de funcionar. Você está entre as sobreviventes, mas não se sente viva. Você pesa talvez 20 quilos a menos que quando foi capturada. Suas costelas são visíveis através da pele. Seu cabelo, antes longo e brilhante, está emaranhado e quebradiço. Você tem infecção nas partes íntimas que nunca foi tratada e que causa dor constante ao caminhar. Mas você respira. Você coloca um pé na frente do outro. Você sobrevive porque sobrevivência se tornou reflexo automático, não escolha consciente. São Paulo, em 1628, é vila pequena e suja, de talvez 1000 habitantes. A maioria mestiços de portugueses com indígenas, alguns portugueses puros, alguns escravos africanos começando a chegar em pequenos números. A Igreja Católica no centro da praça principal. Há algumas casas de taipa com telhados de palha. Há currais onde animais e escravos são mantidos antes de serem vendidos. É para um destes currais que você e as outras 10 meninas sobreviventes são levadas. Curral de madeira tosca, com chão de terra batida coberto de excrementos de ocupantes anteriores. Há água em cocho enferrujado e farinha de mandioca em recipiente de cerâmica rachado. Antônio Raposo Tavares dá ordens para seus homens sobre distribuição dos lucros da expedição e depois vem até o curral para inspecionar mercadoria final. Ele caminha entre vocês como comerciante avaliando gado, cutucando aqui, examinando dentes ali, virando rostos para ver melhor sob luz do sol. Quando chega na sua frente, ele para e estuda você com expressão que você não consegue decifrar. Há algo que poderia ser confundido com afeto, se você não soubesse melhor. Ele toca seu rosto com dedos surpreendentemente gentis e diz: "Você vai dar boa esposa para alguém. Forte. Sobreviveu quando outras morreram. Vale bom preço." Esposa. A palavra é tão absurda que você quase ri, mas riso morreu em você há muito tempo atrás. Ele deixa o curral e você não o vê novamente. 3 dias depois, comerciante de escravos vem examinar vocês e fazer ofertas. Você é vendida junto com 2 outras meninas para fazendeiro chamado Domingos Fernandes, que possui propriedade de cana-de-açúcar nos arredores da vila. O preço pago por você é 6.000 réis. Você descobre depois que esse é preço razoável para escravo indígena jovem em boas condições,
embora você dificilmente se consideraria em boas condições. Mas, comparada com as outras que estão morrendo de disenteria ou infecções, você aparenta saúde suficiente para representar investimento válido. Domingos Fernandes leva vocês 3 amarradas em corda para sua fazenda, que fica a 1 hora de caminhada de São Paulo. A propriedade é maior do que você esperava. A casa principal de taipa, com telhado de telhas de barro, algo raro e indicativo de riqueza relativa. Há plantações de cana se estendendo até onde vista alcança. Há engenho de açúcar movido por bois, onde escravos trabalham em turnos intermináveis moendo cana. Há senzala, onde aproximadamente 50 escravos vivem em condições que fazem o curral em São Paulo parecer luxuoso. Estrutura longa e baixa de pau a pique, com telhado de palha furado em vários lugares. Interior dividido em cubículos minúsculos, onde famílias inteiras se espremem no chão de terra. Cheiro de corpos não lavados, doença e desespero concentrado. É aqui que você viverá pelos próximos anos. No primeiro dia, Domingos Fernandes explica regras através de intérprete mestiço que fala Guarani. Você trabalha do nascer ao pôr do sol. Você recebe farinha de mandioca e ocasionalmente feijão como ração. Você dorme na senzala. Você não fala a menos que seja falado primeiro. Você obedece todas as ordens sem questionar. Desobediência resulta em chicote. Tentativa de fuga resulta em mutilação ou morte, dependendo do humor do senhor. E tem regra adicional que faz seu estômago revirar. Todas mulheres escravas, entre 12 e 40 anos, devem estar disponíveis para senhor, ou quem ele designar sempre que chamadas. Recusar não é opção. Você entende que sua vida não melhorou ao chegar na fazenda. Apenas mudou de forma de horror. O trabalho é brutal. Você é colocada para trabalhar nos canaviais, cortando cana sob sol que parece querer derreter você em poça de suor e sangue. Suas mãos, que nunca seguraram facão, ficam cobertas de bolhas que estouram e infeccionam. Suas costas doem de ficar curvada horas a fio. Seus pés incham em água barrenta dos campos irrigados, onde sanguessugas se prendem à pele e têm que ser arrancadas com unhas todas as noites. Você trabalha ao lado de outros escravos indígenas, a maioria guarani como você, mas alguns de tribos diferentes. Há também alguns africanos começando a aparecer, trazidos de Angola em navios negreiros. Inicialmente há desconfiança entre grupos diferentes, mas eventualmente a miséria compartilhada cria solidariedade reluctante. Uma mulher mais velha, chamada Maria, batizada pelos portugueses, mas ainda usando o nome Guarani Potira, quando os senhores não estão escutando, toma você sob asa dela. Ela ensina truques de sobrevivência, como fazer trabalho parecer que está sendo feito rápido mesmo, quando você está indo devagar para conservar energia, como esconder pequenas porções de comida para dias, quando ração é particularmente escassa, como reconhecer plantas medicinais que crescem na beira dos campos e podem tratar ferimentos e doenças menores. Potira teve 6 filhos. 4 foram vendidos ainda crianças. 2 morreram de febres. Ela tem talvez 40 anos, mas parece ter 70. Corpo gasto de décadas de trabalho forçado e partos múltiplos. Ela lhe diz numa noite quando estão sozinhas perto do riacho, onde escravos lavam roupas: quando chamarem você para a casa grande, vá. Não resista. Homens gostam quando resistimos, porque dá desculpa para serem mais violentos. Vá, deixe acontecer, volte. É só mais trabalho diferente. Não melhor, não pior, apenas diferente. Você quer argumentar que não é trabalho, é estupro, mas percebe que para Potira, essas categorias deixaram de ter significado diferente décadas atrás. Tudo é apenas sobrevivência. A primeira vez que Domingos Fernandes manda buscar você é 3 semanas após sua chegada. Você é levada para a casa principal por capanga mestiço que bate na porta da senzala ao anoitecer e aponta para você sem dizer palavra. Você caminha através do pátio escuro
até a porta dos fundos da casa grande que leva aos quartos privados. Seus pés descalços fazem barulho suave no chão de terra batida e depois nas tábuas de madeira quando entra na casa. Domingos Fernandes espera em quarto pouco iluminado por vela única. Ele é homem de meia idade, talvez 40 e poucos anos, com barriga proeminente de quem come bem enquanto escravos passam fome. Cabelo ralo preso em rabo de cavalo unto, roupas manchadas de açúcar e suor. A cama de verdade no quarto, não esteira no chão. Há baú de roupas. Há crucifixo na parede observando tudo, com olhos esculpidos em madeira. Ele não diz nada, apenas aponta para a cama. Você se despe porque sabe que ele ordenará de qualquer forma, e obedecer rapidamente causa menos problema. Você deita e olha para o teto de vigas de madeira enquanto ele sobe em cima de você com um esforço de homem fora de forma. É rápido. Ele não se importa com seu prazer, apenas com dele. Quando termina, ele sai de você, e você pode se vestir e sair. A caminhada de volta para a senzala no escuro parece mais longa que caminhada de ida. Você sente algo escorrer pelas suas coxas, mistura de sêmen dele e sangue seu, porque a infecção que você pegou durante marcha com Antônio Raposo Tavares nunca foi tratada e piora cada vez que há penetração nova. Potira está esperando quando você volta. Ela oferece tecido limpo e água morna de bacia que ela aqueceu escondida na brasa da fogueira comunitária. Você se limpa em silêncio, enquanto ela murmura palavras de conforto em Guarani que soam como canção de ninar. Esta se torna rotina. Domingos, Fernandes manda buscar você aproximadamente 2 vezes por semana. Às vezes, mais se a esposa dele viaja para visitar família em vila vizinha. Ele nunca fala com você, além de ordens curtas sobre posições que quer. Você é objeto para ele, não diferente de ferramenta que ele usa e depois guarda até a próxima vez que precisar. 6 meses após sua chegada na fazenda, você descobre que está grávida. Você sabe pelos sintomas que Potira lhe ensinou a reconhecer. Menstruação que para, náuseas matinais, seios que ficam sensíveis. Você conta para Potira e vê medo passar pelos olhos dela. Senhor vai ficar satisfeito, ela diz cuidadosamente. Criança escrava vale dinheiro para ele, mas para você. Ela não precisa terminar frase. Você entende. Gravidez significará meses de trabalho ainda mais brutal, porque, senhores, raramente diminuem carga de trabalho para escravas grávidas até estágios finais. Significará parto sem cuidados médicos adequados, com alta chance de você ou o bebê ou ambos morrerem. Significará ter filho que nascerá propriedade de outro homem, que crescerá em mesma escravidão que você vive. Você considera aborto. Potira conhece ervas. Mas Potira também avisa: aborto é crime severamente punido. Se descobrirem, você será chicoteada até quase morrer. E plantas nem sempre funcionam. Às vezes apenas causam sangramento severo que mata você, mas deixa feto vivo. Então, você não faz nada. Deixa a criança crescer dentro de você, enquanto continua cortando cana sob sol brutal, carregando feixes pesados que fazem suas costas gritarem de dor. Aguentando quando Domingos Fernandes continua usando você sexualmente, até barriga ficar grande demais para permitir certas posições. O parto acontece em agosto durante noite de tempestade, quando o céu parece estar rasgando ao meio com relâmpagos que iluminam o interior da senzala em flashes brancos e cegantes. Você está de cócoras no chão de terra batida, cercada por Potira, e 2 outras mulheres que já passaram por isso múltiplas vezes e sabem o que fazer, mesmo sem ferramentas ou conhecimento médico formal. A dor é diferente de qualquer outra que você já sentiu. Não é dor aguda de ferimento ou queimação de chicote. É dor profunda e consumidora que começa nas costas e se espalha por todo o corpo em ondas que roubam sua respiração e fazem você gritar sem conseguir controlar. Você agarra os braços de Potira e aperta tão forte que deixa marcas de dedos, mas ela não reclama.
Apenas sussurra encorajamento em guarani, misturado com orações aos orixás que ela aprendeu com escravos africanos. O trabalho de parto dura 18 horas. 18 horas de dor que parece não ter fim, de empurrar até sentir que algo vai rasgar irreparavelmente, de suor encharcando seu corpo inteiro, enquanto chuva marteleja no telhado de palha furado, pingando em você ocasionalmente. Você pensa em desistir múltiplas vezes, mas corpo não deixa. Corpo apenas continua empurrando, mesmo quando mente quer parar. Quando o bebê finalmente emerge com grito agudo que compete com trovões lá fora, você desaba de lado tremendo incontrolavelmente. Potira corta cordão umbilical com faca que ela aqueceu no fogo e amarra coto com fio de algodão. Ela limpa bebê com pano molhado e depois coloca nos seus braços. É menina, pequena e enrugada com cabelo preto molhado grudado no crânio. Olhos fechados com força, boca aberta chorando com pulmões surpreendentemente fortes para algo tão frágil. Você olha para este ser minúsculo que veio de você, mas não é realmente seu, porque já pertence a Domingos Fernandes antes mesmo de respirar primeiro ar. E sente amor tão intenso e tão doloroso que corta mais fundo que qualquer facão. Você ama esta criança com ferocidade que te surpreende, porque você pensou que havia esquecido como amar, que essa capacidade tinha morrido junto com tudo mais que foi tirado de você. Mas aqui está amor feroz e terrível brotando em peito que você pensava estar completamente vazio. Potira observa você com olhos que viram esta cena repetida dezenas de vezes. Ela sabe o que você está sentindo porque sentiu o mesmo 6 vezes. Ela coloca a mão gentil no seu ombro e diz apenas: agora você tem razão para continuar vivendo e razão para querer morrer. É fardo de mãe escrava. Você nomeia a menina Caru, mesmo sabendo que Domingos Fernandes vai batizá-la com nome cristão assim que padre visitar fazenda a próxima vez. Mas, por enquanto, aqui nesta senzala úmida com chuva pingando através do teto, ela é Caru, palavra guarani que significa comer, porque você espera que ela sempre tenha comida suficiente, mesmo sabendo que esperança é provavelmente fútil. Você tem 3 dias de descanso após parto, antes de ser mandada de volta aos canaviais. 3 dias que você passa deitada em esteira fina, amamentando Caru sempre que ela chora, que é frequentemente porque leite demora a descer. E quando desce, é aguado de sua própria desnutrição. Outras mulheres na senzala ajudam, trazendo água, compartilhando pequenas porções extras de comida, quando conseguem esconder dos feitores, cantando canções baixinho que fazem Caru parar de chorar por momentos breves. No 4º dia, você amarra Caru nas costas com pano comprido e volta ao trabalho. Você corta cana, com o bebê dormindo contra suas costas. Suor dela misturando com seu suor. Corpo pequeno, balançando com cada movimento do facão. Feitor grita para você trabalhar mais rápido. E você tenta, mas braços ainda estão fracos de parto. E incisão que rasgou durante nascimento ainda sangra ocasionalmente encharcando panos que você usa como absorventes improvisados. Caru chora de fome durante o dia. E você tem que parar de trabalhar para amamentar escondida entre fileiras de cana onde Feitor não pode ver, porque parar trabalho sem permissão resulta em chicoteamento. Você senta rapidamente e coloca Caru no peito, enquanto olha nervosamente ao redor, esperando ser descoberta a qualquer momento. Leite flui lentamente e Caru fica frustrada, chorando e puxando o mamilo com força que machuca. Você sussurra para ela em guarani: por favor, filha, silêncio. Precisamos ser silenciosas, ou ambas sofreremos. Mas Caru tem 2 meses e não entende perigo ou necessidade de silêncio, então apenas continua chorando até finalmente pegar o peito e começar a sugar. Durante esses momentos roubados de amamentação entre canas altas que bloqueiam sol escaldante, você permite-se sentir algo parecido com paz. Você olha para o rosto de Caru concentrado enquanto ela mama,
pequenos dedos agarrando sua roupa suja. E por segundos preciosos, você esquece onde está. Esquece sua vida destruída. Esquece tudo, exceto este momento de conexão entre mãe e filha. Mas momentos nunca duram. Você sempre tem que voltar ao trabalho. Sempre tem que amarrar Karu novamente nas costas, onde ela frequentemente chora de calor e desconforto. Mas, pelo menos está segura com você, ao invés de deixada sozinha na senzala, onde ratos grandes como gatos circulam e bebês ocasionalmente desaparecem. Domingos Fernandes visita a senzala uma semana após nascimento de Karu. Ele anda entre esteiras, onde famílias escravas estão descansando após dia de trabalho, inspecionando como o fazendeiro inspeciona gado. Quando chega na sua esteira, ele para e olha para Karu dormindo ao seu lado. Você sente medo gelado descendo sua espinha. Você já ouviu histórias de senhores que vendem bebês escravos assim que são desmamados, porque bebê vale dinheiro e não faz trabalho útil até ter pelo menos 5 ou 6 anos. Domingos, Fernandes se abaixa e pega Karu sem pedir permissão, porque ele não precisa pedir permissão para nada que lhe pertence. Karu acorda e começa a chorar imediatamente, pequeno rosto enrugando enquanto ela procura por você. Você estende braços instintivamente, mas congela quando o feitor que acompanha. Domingos Fernandes coloca a mão no chicote pendurado em seu cinto como aviso. Domingos Fernandes examina Karu com expressão crítica. Vira ela de lado para ver perfil. Abre pequena boca dela e olha gengivas. Finalmente ele faz som de aprovação e devolve bebê chorando para você. Pele mais clara que maioria, ele comenta para feitor. Sangue português melhorando raça. Essa pode valer bom preço quando crescer se sobreviver. Ele está falando sobre o futuro de sua filha, como se discutisse potencial de muda de planta. Você abraça Karu contra peito e mantém olhos baixos, enquanto ele sai da senzala deixando cheiro de tabaco caro no ar. Naquela noite você não consegue dormir. Você fica olhando para Karu dormindo ao seu lado. Pequeno peito subindo e descendo, com respirações que parecem milagrosamente frágeis. Você pensa em todas as maneiras que ela pode ser tirada de você. Venda, doença, acidente, ou simplesmente crescer neste inferno até se tornar mulher que será usada como você é usada. Você considera pela primeira vez seriamente matar Karu enquanto ela dorme. Seria rápido, indolor se feito corretamente. Potira lhe contou sobre mães que fazem isso, que escolhem dar morte misericordiosa a filhos ao invés de deixá-los crescer em escravidão. Seria ato de amor. Você tenta convencer a si mesma. Proteção última contra sofrimento futuro. Sua mão paira sobre o rosto dormindo de Karu. Seria tão fácil. Apenas apertar nariz e boca até respirações pararem. Mas você não consegue. Seus dedos tremem e recuam. Você desaba chorando silenciosamente. Corpo sacudindo com soluços que você abafa em pano para não acordar outros na senzala. Você não tem coragem para matar sua filha, mesmo que isso possa ser bondade. Você é covarde que escolhe vê-la sofrer porque a alternativa de nunca vê-la novamente é dor grande demais para suportar. Potira encontra você chorando e se senta ao lado sem dizer nada, apenas colocando o braço ao redor dos seus ombros, enquanto você chora, até não ter mais lágrimas. Karu sobrevive os primeiros meses críticos, quando muitos bebês escravos morrem de doenças e desnutrição. Ela é criança chorona, que raramente dorme mais que 2 horas seguidas, mas é forte à sua maneira. Quando você volta do trabalho coberta de sujeira e suor, Karu sorri, reconhecendo você. Pequeno rosto iluminando de forma que faz algo apertar dolorosamente em seu peito. Você rouba momentos de alegria onde pode. Quando lava roupas no riacho, você deixa Karu brincar na água rasa, pequenas mãos batendo na superfície e rindo com som de água espirrada. Quando há sobras de farinha, você faz pequena boneca de pano para ela usando retalhos que outras mulheres doam. Quando não há feitor por perto,
você canta canções guarani que sua mãe cantou para você, mantendo pelo menos fragmento de cultura viva, através de melodias que Karu não entenderá, mas talvez carregará em algum lugar profundo. Mas realidade sempre invade. Quando Karu tem 8 meses, Domingos Fernandes ordena que você volte a visitá-lo na Casa Grande. Você não esteve lá desde descobrir gravidez. E aparentemente, ele decidiu que você se recuperou suficientemente. Você deixa Karu com Potira e caminha através do pátio escuro, sentindo náusea subindo. Seu corpo ainda não se recuperou completamente do parto. Você ainda sangra às vezes. Ainda sente dor durante penetração, que nunca completamente desaparece. Mas isso não importa para Domingos Fernandes. Ele usa você como sempre usou, indiferente aos seus gemidos de dor, indiferente às lágrimas silenciosas que escorrem pelo seu rosto, indiferente a tudo, exceto seu próprio prazer momentâneo. Quando você volta para a senzala, Karu está chorando inconsolável. Potira tenta acalmá-la, mas bebê quer apenas você. Você a pega e ela imediatamente para de chorar, agarrando sua roupa e fazendo sons suaves de contentamento. Ela sabe, Potira diz baixinho. Bebês sempre sabem quando mães voltam feridas. Você abraça Karu mais forte e permite-se chorar em seu cabelo fino enquanto ela gradualmente adormece em seus braços. Os meses passam transformando em anos. Karu cresce de bebê para criança pequena, com personalidade surpreendentemente forte, considerando circunstâncias. Ela aprende a falar mistura estranha de guarani, que você ensina escondido, e português, que ela ouve dos feitores. Ela aprende a ficar quieta quando homens brancos estão perto. Ela aprende que mundo é dividido entre nós e eles, entre escravos e livres, entre aqueles que sofrem e aqueles que causam sofrimento. Quando Karu completa 3 anos, ela é colocada para trabalhar. Tarefas leves adequadas para a criança. Carregar água em cuias pequenas, espantar pássaros dos campos, ajudar mulheres mais velhas a processar mandioca. Suas mãos pequenas ficam calejadas. Seus pés descalços desenvolvem solas grossas de andar em terra quente e pedras afiadas. Você observa sua filha perder inocência de infância mês após mês e sente impotência queimar em peito como brasa que nunca apaga completamente. Você quer protegê-la, mas como proteger quando você mesma não tem proteção? Você quer dar-lhe futuro melhor, mas que futuro existe para a criança nascida em escravidão? Então você faz a única coisa que pode. Ensina sobrevivência. Você ensina Karu a obedecer rápido para evitar chicote. Ensina a parecer ocupada mesmo quando descansa. Ensina a nunca olhar diretamente nos olhos de homens brancos. Ensina a esconder comida quando há extra. Ensina segredos que sua mãe nunca precisou ensinar, porque sua mãe criou você livre em aldeia, onde crianças eram protegidas e amadas abertamente. Você também ensina fragmentos de cultura guarani que você lembra. Ensina nomes de plantas e para que servem. Ensina histórias sobre Tupã e outros espíritos. Ensina canções em voz tão baixa que apenas Karu ouve. São migalhas de herança que você oferece sabendo que não são suficientes, mas são tudo o que você tem. Uma noite, quando Karu tem 4 anos, ela pergunta: Mãe, por que somos diferentes deles? Apontando para a casa grande e iluminada, onde família de Domingos Fernandes janta em mesa farta. Você não sabe como responder. Como explicar escravidão para criança de 4 anos? Como explicar que diferença não está em vocês, mas em sistema que decidiu arbitrariamente que alguns humanos podem possuir outros? Finalmente você diz: Não somos diferentes, filha. Eles apenas têm poder e nós não. Mas por dentro, onde importa, somos iguais. Então, por que eles têm poder e nós não? Porque pegaram com violência e mantêm com mais violência. Karu processa isso com seriedade surpreendente para criança tão jovem. Depois pergunta: Podemos pegar poder de volta? Você olha para sua filha
e vê centelha de rebelião que você pensava ter sido extinta em você há muito tempo. Parte de você quer nutrir essa centelha. Outra parte quer apagá-la antes que cause dor inevitável. Talvez um dia você finalmente responde, mas não agora. Agora sobrevivemos. É resposta covarde e você sabe. Mas manter filha viva parece mais urgente que ensiná-la a lutar batalha que provavelmente a matará. Karu aceita a resposta sem mais perguntas, mas você vê algo mudar em olhos dela. Início de entendimento que mundo é injusto e não há solução fácil. Você tem agora 21 anos, mas parece ter 40. Corpo marcado por trabalho brutal, partos, infecções crônicas, nunca tratadas adequadamente. Você perdeu vários dentes. Suas costas estão permanentemente curvadas. Suas mãos tremem ocasionalmente de dano nervoso causado por anos segurando o facão. E você está grávida novamente. Segunda gravidez é resultado de Domingos Fernandes, continuando a usar você aproximadamente uma vez por semana. Você tentou métodos de controle de natalidade que Potira conhece, mas nada funcionou, ou talvez você não teve coragem de usar métodos mais extremos que poderiam funcionar, mas também poderiam matá-la. Desta vez, você sabe o que esperar. Sabe que terá que trabalhar até momento do parto. Sabe que recuperação será mínima. Sabe que terá outro filho nascido em escravidão, que você amará ferozmente e será impotente para proteger. Quando você conta para Karu que terá irmão ou irmã, ela fica momentaneamente animada antes de perguntar: bebê será livre? Não, filha. Bebê será como nós. A animação desaparece dos olhos de Karu, substituída por tristeza que criança não deveria conhecer. Segunda gravidez é mais difícil que primeira. Seu corpo já está exausto e adicionar gravidez em cima de trabalho brutal é quase demais para suportar. Você desmaia 2 vezes nos campos durante 7º mês. Segunda vez, você bate cabeça em pedra e acorda com sangue escorrendo pelo rosto e Feitor gritando que você está fingindo fraqueza para evitar trabalho. Você é chicoteada 10 vezes como punição por preguiça. Chicote abre pele das costas em linhas que ardem como fogo. Karu assiste de longe chorando, mas não pode fazer nada. Naquela noite, Potira trata ferimentos com pasta de ervas que alivia a dor, mas não pode fazer muito sobre a infecção que inevitavelmente se instala. Você fica com febre por 3 dias. Potira força você a beber chás amargos, que fazem febre baixar lentamente, mas deixam você tão fraca que mal consegue se levantar. Você teme perder bebê, mas aparentemente feto é mais resistente que você imaginou. Gravidez continua, apesar de tudo. O parto acontece em fevereiro, durante colheita de cana, quando todos estão trabalhando turnos ainda mais longos que o usual. Você sente primeiras contrações durante o dia, mas continua trabalhando porque parar significa punição. Apenas quando a água rompe encharcando suas roupas, você finalmente para e pede para voltar à senzala. Feitor inicialmente recusa. Diz que você pode parir nos campos e voltar ao trabalho, mas outra escrava mais velha intervém, explicando que bebê morto não vale nada para senhor, então melhor deixar você ter parto adequado. Feitor finalmente concorda, resmungando sobre escravas preguiçosas. Você caminha de volta para a senzala, com contrações vindo cada vez mais próximas, dobrando você ao meio de dor a cada onda. Karu caminha ao seu lado segurando sua mão e tentando ser corajosa mesmo com medo evidente em olhos de 5 anos. Este parto é mais rápido que primeiro, mas não menos doloroso. Em 6 horas, você dá à luz menino que chora forte e saudável, apesar de todas as dificuldades. Você o nomeia Teco, palavra guarani para vida ou existência, porque contra todas as probabilidades ele existe. Domingos Fernandes visita 3 dias depois para inspecionar novo acréscimo à sua propriedade. Ele parece satisfeito com o menino saudável e faz comentário para Feitor sobre investimento pagando dividendos.
Você abraça Teco mais forte, enquanto Domingos Fernandes sai, prometendo silenciosamente que fará tudo possível para manter este filho seguro, mesmo sabendo que promessa provavelmente será quebrada por circunstâncias além do seu controle. Vida continua sua marcha implacável. Você trabalha, cuida de 2 crianças, sobrevive violações regulares de Domingos Fernandes, suporta. Caru cresce rapidamente ajudando a cuidar de Teco quando você está nos campos. Ela se torna pequena mãe, aos 6 anos, carregando o irmão nas costas e cantando para ele quando chora. Você vê Caru perder mais da infância para responsabilidades que não deveria ter e sente culpa afiada, mas não há alternativa. Todos na senzala fazem o que precisam para sobreviver, e crianças não são exceção. Quando Teco tem 18 meses, acontece algo que muda tudo. Potira, que foi sua mentora e amiga e substituta de mãe, adoece seriamente. Começa com tosse que não melhora. Depois vem febre. Depois sangue ao tossir. Tuberculose, provavelmente. Doença comum em senzalas superlotadas, onde ar fresco é luxo e corpos estão debilitados demais para lutar infecções. Potira definha rapidamente. Em 3 semanas, ela passa de mulher ainda funcional para esqueleto coberto de pele que mal consegue levantar. Você faz o que pode. Traz água. Tenta fazer ela comer. Prepara chás de ervas que ela mesma ensinou. Mas nada ajuda. Tuberculose em estágio avançado sem tratamento adequado é sentença de morte. Na última noite, Potira está consciente o suficiente para falar. Você se senta ao lado dela, segurando mão magra que parece apenas ossos cobertos por pele fina. Obrigada. Potira sussurra com voz rouca. Por quê? Você pergunta confusa. Por estar aqui, por cuidar, por não me deixar morrer sozinha como animal. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. Você cuidou de mim quando cheguei. Ensinou como sobreviver. Eu devo tudo a você. Potira sorri fracamente. Você teria descoberto sozinha. Você é forte, mais forte que pensa. Não me sinto forte. Força não é sobre como se sente. É sobre continuar mesmo quando quer parar. E você continua. Por seus filhos. Por si mesma. Isso é força verdadeira. Potira fecha olhos e respiração fica irregular. Você fica segurando mão dela até sentir o último suspiro deixar pulmões devastados. Você chora segurando o corpo ainda morno da mulher que salvou sua vida de múltiplas formas. Você chora por Potira e por você mesma e por todas as mulheres que sofreram e morreram neste lugar esquecido pelos deuses. Enterram Potira na área de sepultamento de escravos atrás dos campos. Sepultura rasa, sem marcação. Sem cerimônia, apenas você e algumas outras mulheres murmurando orações em línguas que supostamente não deveriam mais falar. Com morte de Potira, você perde âncora principal. Você percebe que está sozinha de formas que não estava antes. Sim, há outras mulheres na senzala, mas nenhuma com conexão que você tinha com Potira. Você tem que se tornar força que Potira disse que você era. Tem que ser mentora para mulheres mais jovens que chegam traumatizadas de raids. Tem que manter conhecimento de ervas e sobrevivência vivo. Tem que ser para outros o que Potira foi para você. É fardo pesado, mas você o carrega porque a alternativa é deixar conhecimento morrer com Potira. Caru, agora com 7 anos, está começando a chamar a atenção de feitores de formas que fazem alarmes soarem em sua cabeça. Ela está desenvolvendo cedo, corpo começando transformações que marcam passagem para a puberdade. E você sabe exatamente o que isso significa em fazenda, onde meninas escravas são vistas como propriedade sexual assim que demonstram primeiros sinais de maturidade. Você tenta esconder desenvolvimento de Caru. Amarra tecido ao redor do peito dela para achatar seios nascentes. Veste ela em roupas largas. Ensina a se curvar para parecer menor. Mas é inútil. Feitores eventualmente notam tudo. Quando Caru tem 8 anos, um dos feitores, homem mestiço cruel chamado Paulo,
começa a fazer comentários sobre ela. Comentários sobre como ela está florescendo bonita. Sobre como em mais ano ou 2, ela estará pronta. Você sente terror gelado toda vez que ouve esses comentários. Você sabe que não pode proteger Karu para sempre. Sabe que dia está chegando quando ela sofrerá mesmas violações que você sofreu. A ideia é insuportável. Você considera fugir, pegar Karu e Teco e correr para a floresta durante a noite. Mas para onde? Você não conhece território. Capitães do mato caçam fugitivos com cães. Punições para a fuga recapturada incluem mutilação ou morte. E mesmo que conseguisse fugir, como sobreviveria com 2 crianças pequenas em território hostil? Então você não foge. Você apenas espera com pavor crescendo a cada dia. O inevitável acontece quando Karu tem 9 anos. Domingos, Fernandes a chama para a casa grande. Você tenta intervir. Você vai até a porta da casa grande e implora para falar com o senhor. Capangas riem e empurram você de volta. Um deles chuta você no estômago, fazendo você dobrar de dor. Você rasteja de volta para perto da casa e espera. Espera ouvindo sons vindos de dentro que fazem você querer vomitar. Espera até a porta se abrir horas depois e Karu sair cambaleando. Você corre até ela e pega no colo mesmo que ela esteja quase do seu tamanho. Karu está sangrando. Roupas rasgadas. Olhos vazios de forma que você reconhece, porque viu em espelho quando tinha chance de ver reflexo. Você carrega sua filha de volta para a senzala, enquanto chora e murmura pedidos de desculpa, que não significam nada porque você falhou em protegê-la da única coisa que mais temia. Naquela noite, Karu não fala. Apenas deita encolhida, enquanto você limpa sangue e trata ferimentos da melhor forma que consegue. Teco, agora 3 anos, percebe que algo está errado e fica quieto ao lado da irmã, segurando pequena mão dela. Você fica acordada a noite toda vigiando seus filhos e sentindo ódio tão puro que queima como ácido em veias. Ódio contra Domingos Fernandes, contra Antônio Raposo Tavares, que iniciou sua destruição. Contra o sistema inteiro que permite homens tratarem seres humanos como objetos. Você fantasia sobre matar Domingos Fernandes. Pensa em colocar veneno em comida dele, em esfaqueá-lo enquanto dorme, em queimar casa grande com ele dentro. Mas fantasias são tudo o que são. Você não tem acesso a veneno letal, não tem faca, não tem coragem de condenar a si mesma e seus filhos à morte horrível que viria como retribuição. Então você não faz nada além de odiar silenciosamente. Karu eventualmente volta a falar, mas está mudada. Algo quebrou nela. Que noite. Ela se torna retraída, falando apenas quando necessário. Sorriso que ocasionalmente iluminava o rosto dela desaparece completamente. E Domingos Fernandes continua chamando ela. Não tão frequentemente quanto chama você, mas regularmente suficiente para garantir que feridas psicológicas nunca cicatrizem. Você tem agora 24 anos. 12 anos desde que foi capturada por Antônio Raposo Tavares. 12 anos vivendo o inferno que parece não ter fim. Seu corpo está completamente destruído. Você tem prolapso uterino, tornando o caminhar doloroso. Você tem artrite severa, fazendo trabalho manual agonizante. Você perdeu a maioria dos dentes, fazendo alimentação difícil. E você está grávida pela 3ª vez. Desta gravidez, você considera seriamente aborto. Potira morreu, então não há ela para preparar ervas, mas outras mulheres conhecem métodos. Uma delas prepara chá tão amargo que você quase vomita ao beber. Não funciona. Ou talvez você não bebeu quantidade suficiente. Gravidez continua. Você dá à luz 3º filho durante colheita brutal, onde senhores estão pressionando para a produção máxima. Você trabalha até entrar em trabalho de parto e quase dá à luz no campo antes que permitam você voltar para a senzala. É menina. Você a nomeia Ivoti, que significa flor, porque você precisa acreditar que algo bonito pode crescer mesmo em solo envenenado. Mas Ivoti é fraca desde nascimento.
chora sem parar. Não ganha peso adequadamente. Aos 3 meses, está claro que algo está seriamente errado, mas não há médico para escravos, e você não sabe o que fazer além de continuar tentando amamentar bebê que parece estar murchando, apesar dos seus esforços. Ivote morre aos 4 meses. Você acorda uma manhã e ela está fria nos seus braços. Você carrega corpo pequeno até a área de enterro e cava a sepultura com próprias mãos. Ninguém ajuda porque todos estão trabalhando. Você cava até mãos sangrarem e depois coloca sua filha na terra e cobre com sujeira que parece pesada demais para algo tão pequeno suportar. Você não chora. Já não tem lágrimas. Apenas fica ajoelhada na terra fresca sobre sepultura sem marcação e sente vazio tão profundo que parece que vai sugar você para dentro de si mesmo. Quando volta para trabalho, tarde demais, Feitor chicoteia você por ausência não autorizada. Você aceita chicoteadas sem reagir, porque dor física é quase bem-vinda, comparada à dor emocional. Os anos passam em névoa de sofrimento. Caru cresce em jovem que trabalha mecanicamente sem alegria. Teco cresce em menino quieto, que observa tudo com olhos grandes e assustados. Você envelhece prematuramente até não reconhecer próprio rosto quando ocasionalmente vê reflexo. E então, em 1653, 25 anos após sua captura, algo muda. Domingos, Fernandes morre de febre súbita. Aqui hoje, morto amanhã. Você não sente alegria quando ouve notícia, porque aprendeu que morte de senhor raramente melhora a situação de escravos. Geralmente apenas significa novo senhor igualmente cruel, ou venda para quebrar fazenda e pagar dívidas. Acontece segundo cenário. Filhos de Domingos Fernandes vivem em Lisboa e não querem manter fazenda no Brasil. Ordenam liquidação completa. Isso significa leilão de escravos. Você, Caru e Teco são vendidos separadamente para maximizar lucro. Você implora compradores para manter família junta, mas ninguém escuta. Caru agora, 14, é vendida para fazendeiro em Minas Gerais, que procura especificamente jovens mulheres. Teco, com 8 anos, é vendido para engenho de açúcar em Bahia. Você é vendida para comerciante que planeja revendê-lo em mercado de escravos em Salvador. Na manhã da separação, você abraça seus filhos pela última vez. Caru está chorando silenciosamente. Teco está gritando e tentando se agarrar a você, mas homens puxam ele embora. Sejam fortes. Você sussurra sabendo que palavras são inadequadas. Sobrevivam. Lembrem que foram amados. E então, eles são levados em direções diferentes e você nunca os vê novamente. Você é acorrentada com outros escravos, sendo transportados e forçada a marchar para Salvador. Caminhada leva semanas. Você caminha mecanicamente sem pensar, porque pensar significa sentir, e sentir significa quebrar completamente. Em Salvador, você é vendida para a senhora viúva que precisa escrava doméstica. Preço é baixo porque você está visivelmente desgastada, mas senhora está com orçamento limitado, então aceita. Você trabalha nesta casa por 3 anos mais. Limpando, cozinhando, sendo ocasionalmente emprestada para filho adulto da senhora quando ele visita e quer companhia. Você sobrevive porque sobreviver se tornou reflexo automático. Mas não está realmente vivendo, apenas existindo dia após dia. Até que em 1656 você finalmente adoece seriamente. Mesma tosse que matou Potira, mesmo sangue, mesma febre, tuberculose. Senhora não gasta dinheiro com tratamento para a escrava velha que já não trabalha eficientemente. Apenas isola você em quartinho nos fundos para não infectar resto da casa. Você definha lentamente, sem tratamento, sem conforto. Apenas você e doença devorando pulmões. Em seus últimos dias você delira. Vê sua mãe queimando novamente. Vê Quarai morrendo. Vê Potira sorrindo. Vê Caru e Teco crianças brincando em mundo onde escravidão não existe. Você morre sozinha numa manhã de agosto. 39 anos. Viveu 28 em escravidão.
Seu corpo é jogado em covas sem marcação, junto com outros escravos mortos. Ninguém reza por você. Ninguém lembra seu nome verdadeiro, que era dado antes de Antônio Raposo Tavares destruir sua vida. Você simplesmente desaparece, como milhares de outras mulheres indígenas que sofreram mesmos horrores. Mas sua história não desaparece completamente, porque Caru sobreviveu. Teco sobreviveu. E eles contaram para seus filhos, e estes contaram para os seus. E através de gerações memória, permanece em tradições orais de comunidades indígenas e mestiças que lembram o que foi feito. Lembram Antônio Raposo Tavares não como herói bandeirante explorador, mas como monstro que liderou campanhas de genocídio e escravização. Lembram as centenas de milhares de indígenas mortos ou escravizados durante bandeiras. Lembram especialmente mulheres e meninas que sofreram violências tão brutais que morte teria sido misericórdia. Esta é a verdade que Brasil precisa confrontar. Que bandeirantes celebrados em monumentos e nomes de ruas eram traficantes de seres humanos e estupradores em massa. Que construção de São Paulo foi literalmente pavimentada com sangue e trauma indígena. Você morreu há quase 4 séculos. Mas seu sofrimento ecoa ainda hoje em comunidades indígenas devastadas, em mulheres indígenas que ainda enfrentam violência desproporcional, em história que foi enterrada, mas nunca totalmente esquecida. Lembrar você é ato de justiça. Pequena justiça inadequada, mas justiça mesmo assim. Seu nome importava. Sua dor importava. Sua vida importava. E enquanto alguém lembrar, você não morreu completamente.